Amém. Graças a paz, amada igreja, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nesta noite? O melhor lugar para se estar é na presença do Senhor. O salmista, ele fala algo interessante, ele fala assim que é melhor estar um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E ali eu fico imaginando que naquele dia o salmista, ele ficava imaginando os melhores lugares que o homem podia estar. Ele imaginava uma festa, talvez ele imaginava um momento assentado com um banquete com a família dele. Ele imaginava os melhores lugares que o homem pudesse chegar. E ele olhava para todas aquelas coisas e fala assim: melhor é estar um dia na presença do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, graças te damos nesta noite. Nós sabemos que somos pequeninos e também temos a certeza que somos completamente dependentes do Senhor. Nós sabemos que sem o Senhor nada somos. E nessa noite, Senhor, nós precisamos da revelação da Tua Palavra, pois a revelação da Tua Palavra, ela traz uma transformação em nossa vida. E quando a Tua Palavra ela é revelada sobre nossa vida, Pai, os nossos olhos são descortinados. E nós vivemos em crescimento e avançamos a cada dia, sendo edificados pela Tua Palavra. Por isso, nessa noite, Pai, clamamos a Ti. Abre os nossos olhos espiritual, abre o nosso coração nessa noite, para que a Tua Palavra ela possa ser tatuada no nosso coração, ó Pai, e que nós possamos ouvir ela e também colocá-la em prática na nossa vida, para termos a nossa vida completamente transformadas pelo poder da Tua Palavra. Também com a autoridade que foi nos dado como igreja nessa noite, nós nos direcionamos a toda ação de Satanás e seus demônios, toda a hoste espiritual, toda a ação de Satanás, toda a ação do inimigo. Nessa noite, como igreja, nós repreendemos todo o mal, toda a ação do inimigo que veio para trazer cansaço, sonolência, inquietação, para trazer distorção da palavra. Nessa noite, venha cair por terra em nome de Jesus. E Espírito Santo de Deus, paira neste lugar, age neste lugar conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém? Abre sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 18, versículo de número 8 em diante. Amém? Gênesis, capítulo 18, versículo 8 em diante. Quem achou, diga amém. Vou fazer igual falei no último culto, né? Quem não achou, olha para a Tássia lá atrás e fala assim: Escola Bíblica Dominical. Né, Tássia? Amém? Diz assim: e tomou manteiga, leite e vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dela. E era Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume de mulher. Assim, pois, riu Sara, repete comigo, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda eu deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu Senhor já velho? Amém. Tome seu lugar, tome seu assento, sinta-se à vontade na casa do Senhor. É uma história muito conhecida, mas uma história muito impactante, uma história que fala muito conosco. Nós estamos aí no 7º dia da campanha, né, pastor Ricardo? Da multiplicação aí do azeite, um milagre aí que foi feito ali na vida daquela mulher. E hoje a gente não poderia falar de outra coisa também a não ser daquilo que Deus faz na nossa vida. Nós servimos um Deus que é um Deus que nos surpreende. Todos os momentos que parece que nós somos pegos de surpresa, nós temos a oportunidade de recorrer a um Deus que é vivo, para Ele transformar a nossa realidade. Porque nós servimos um Deus que nunca vai ser pego de surpresa. Fala com o irmão que está do seu lado assim: Deus nunca vai ser pego de surpresa. Então não importa como que você chegou aqui,
Não importa o que fez você trazer aqui, você chegar até aqui. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade muito grande, uma adversidade muito grande, que para você parece que não tem solução, para você parece que não tem saída, mas para Deus tem saída, porque Deus nunca vai ser pego de surpresa. Amém? Então, se a gente tentar entender um pouquinho a história desse casal, a gente vai ver, se a gente voltar à Mesopotâmia antiga, na terra de Ur de Caldeus, a gente vai ver ali que historiadores acreditam que Abraão, quando estava, ainda não chamava Abraão, mas sim Abrão, quando ele estava ali com 49 anos de idade, ele conhece ali uma moça chamada Sarai, que estava ali com aproximadamente 39 anos de idade, jovem ainda, né, André? 39 anos de idade. Os dois ali então vão ter um relacionamento amoroso e os dois tomam a decisão de casar. E imagino eu que agora esses dois eles vão ali para o matrimônio, faz ali é celebrado o casamento deles e eles começam a compartilhar sonhos um com o outro. E ali então imagino eu que eles começam a planejar terras para conquistar, né? Abraão ali já tinha alguns gados. Imagino eu que ele começava então a sonhar e multiplicar suas posses, multiplicar suas riquezas, e isso foi acontecendo. Só que quando a gente volta àquele período histórico, a gente vê que é de suma importância o casal ter um descendente, pastor Ricardo, principalmente um homem, né? Era muito importante que o homem dava linhagem, dava a continuidade na genealogia da família, né? Então imagino eu, irmão André, que eles começaram então a sonhar com o filho. E ali então imagino Sara, ela olhava ali para as vizinhas, olhava para as primas, olhava ali para os parentes. Então todos os dias eles vinham ali na família deles, pessoas nascendo, crianças nascendo. E ali então ele começava a sonhar, um dia eu vou ter meu herdeiro, né? E a história então diz que eles procuram ter filho, mas não conseguem ter filhos. E agora eu fico imaginando eu que, como se fosse nos dias de hoje, o tempo vai se passando, pastor Fábio, e as pessoas falam assim: uai, você não vai ter um filho? O tempo está passando muito, está passando depressa. Quando que você vai ter um filho? Não é assim? Quando um casal demora a ter filho, as pessoas não perguntam: uai, não vai ter filho não? O que está acontecendo? E imagino eu que as pessoas não sabiam a dor de Sara. Eles não sabiam que Sara tinha uma limitação. Eles não sabiam que Sara não podia ter filho. E ali então, todas as vezes que eles faziam uma pergunta dessa para Sara, trazia uma dor no coração dela, trazia uma tristeza no coração dela. E a gente então, continuando fazendo a leitura da palavra, a gente vai ver que vai se passar 26 anos. E Abraão agora, antes ele estava com 49 anos, agora Abraão está com 75 anos. Repete comigo, 75 anos. Quem aqui tem 26 anos? Tem alguém aqui que tem 26 anos? Ninguém? Só eu e o pastor Ricardo tem 26 anos? Estou brincando, né? Ninguém tem 26 anos não? 25? Ninguém? Todo mundo tem mais de 30 aqui, né? Estou brincando, gente. Então passa-se uma vida, né? 26 anos, é uma vida. E nada acontecia na vida daquele casal, André. Imagina, 25 anos, pessoas perguntando para aquela mulher: você não vai ter filho? Pessoas perguntando para Abraão: Abraão, você não vai ter um descendente? Está passando da hora, já está com 75 anos já. E isso fala de uma dor que aquele casal estava passando. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre dor. Né? Talvez você saiu da sua casa, você chegou até aqui, você talvez está passando um momento de dor. Mas fique tranquilo, porque vai passar. Né? Eu gosto de fazer isso para os irmãos não dormir, tá? Vira para o irmão que está do seu lado, fala com ele assim: ó, você está passando dor? Fica tranquilo, vai passar. Não é eterno, é passageiro. Então eu quero falar um pouquinho de dor que eu já passei na minha vida, aproveitando esse ensejo. Eu já testemunhei algumas coisas, mas eu senti no coração de testemunhar novamente. Vou falar só dos últimos 3 anos, vou falar da minha vida toda não, senão a gente vai ficar aqui. Aí eu falo igual o pastor Carlos falou: tem que falar da parte 1, depois parte 2, parte 3, parte 4, aí dá para fazer uma temporada, né, da Netflix, né? Então, eu lembro que em 2019, eu estava no meu trabalho, de repente eu recebo uma ligação do meu amado pastor Carlos Messias Alves.
pastor me liga, fala: pastor André, tem uma notícia para te dar. Seu pai não está muito bem. Eu falei assim: meu pai geralmente já tem alguns problemas de saúde, né? Mas ele falou: não, a gente está aqui em Barbacena com ele, está no Biapaba. Ele deu um infarto e ele está na sala vermelha. Vem para cá. Aí eu fui para lá. Cheguei lá, eu achei, para mim o caso estava sério, né? Mas quando eu cheguei lá, estava mais sério do que eu imaginava que estava. Não estava grave, estava gravíssimo. Aí fui conversar com a médica falou o seguinte: o caso do seu pai é muito sério e ele precisa urgentemente ir para o CTI. Ele precisa urgentemente, só que de todos os leitos que tem no CTI, todos estão ocupados. Então não tem como seu pai internar nesse exato momento no CTI. Assim que sair uma vaga, a gente transfere ele para o CTI. E ali na salinha eu falei: não, eu creio que Deus é capaz de operar na vida do meu pai. E ali então, quando eu estava conversando com a médica, apareceu uma enfermeira e falou: saiu uma vaga lá no CTI. Aí a médica falou assim: o que a gente estava esperando aconteceu. Saiu uma vaga, um paciente recebeu alta e a gente vai subir com seu pai. Então ajudei, subi com o meu pai. E quando eu estava chegando lá na porta do CTI, estava eu e minha outra irmã. Quando eu cheguei na porta, assim, para o meu pai entrar, aí a enfermeira falou comigo: daqui para frente você não pode ir, não. E a médica veio e falou assim: o caso do seu pai é extremamente delicado. Ele dificilmente ele vai sair daqui, ele não sai daqui, não. Só Deus mesmo. Eu falei: eu creio que Deus pode fazer. E eu lembro que naquele dia, eu já contei esse testemunho, vou contar novamente, nunca vou cansar de contar isso. Eu dobrei o meu joelho no banquinho que estava ali e orei ao Senhor, minha irmã do lado. Eu falei: Deus, o Senhor pode até levar meu pai, porque o dono da vida é o Senhor. E eu não consigo compreender as coisas que o Senhor quer fazer. Mas primeiro, dê pelo menos a oportunidade a ele, para ele conhecer o Senhor. Porque naquele momento meu pai ainda não tinha tido um encontro com Jesus. E eu tinha a consciência que se ele fosse naquele dia, pastor Ricardo, ele ia perder a salvação dele. Então meu pai entrou ali, foi para a sala, fizeram uma cirurgia nele, fizeram uma série de coisas. E passou-se uns dias, então veio a notícia que meu pai já estava apto, né? Passando-se uns dias, estava apto para sair do CTI, pastor Ricardo. Eu falei: glória, Deus é tremendo, né? Aí passou-se um dia, resumindo, ele saiu do hospital, encontrei com ele novamente. A primeira coisa que ele falou: eu quero ir na sua igreja. E para quem conhece meu pai, para quem conheceu meu pai antes, meu pai ele era como se fosse Paulo antigamente, perseguidor mesmo. Quando eu me converti de pouco, ele falou: vou lá na igreja, vou levar a polícia lá, vou mandar prender o pastor, vou mandar prender todo mundo. E ele não gostava de jeito nenhum. Quando eu entrava para o meu quarto para fazer oração, ele abria a porta, não queria deixar eu orar, me atrapalhava, fazer a leitura da palavra. Mas enfim, não estou julgando meu pai, era o entendimento que ele tinha naquele período, né? E ali então eu vi que Deus quebrantou o coração do meu pai. E eu tive o privilégio de ver o pastor Ricardo ali, o pastor Carlos, né? Batizando meu pai lá no Boi Morto, né? O Boi Morto virou Boi Vivo naquele dia. Eu falei: glória, Deus é maravilhoso. Então naquele dia eu tive a oportunidade de ver meu pai aceitando Jesus, meu pai falando: eu aceito o Senhor como suficiente Salvador da minha vida. E daquele dia em diante eu vi que algumas coisas começaram a mudar na vida do meu pai. Não foi tudo, não mudou tudo na minha vida ainda, porque eu queria que tudo mudasse na vida dele, né? E foi se passando um tempo então, e meu pai infartou novamente, e a gente começou a passar idas e vindas no hospital. E o interessante é que meu pai era um grande pregador, pastor Ricardo. Ele chegava, eu ia para o hospital com ele, aí quando chegava um enfermo no hospital, ele falava assim: aqui, meu filho ali é pastor, tá? Ele está indo aí para orar para você e vai pregar aí, vai levar uma mensagem para você. Ele não sabia pregar, do jeitinho dele, ele achava que não sabia orar, mas ele falava: você vai orar, vai lá para você orar e pregar, né? Então ele estava evangelizando do jeito dele, tipo assim: eu não sei falar, mas eu vou usar alguém que sabe falar e a palavra vai chegar no coração de outras pessoas, né? Enfim, então, no final do ano de 2020, outubro, novembro de 2020, o meu pai, então, o quadro clínico dele piorou muito, o coração dele ficou muito fraco, estava batendo só 20%, e ele podia beber apenas 600 ml de líquido por dia, e
Quando eu falo 600 ml, é contando água, café, suco, leite, tudo que você imaginar, somando tudo, o máximo que podia beber era 600 ml. E para ajudar, ele era diabético, quer beber água toda hora. Então era uma luta, ele pediu para buscar água, tinha que trazer um copinho assim de água, ele ficava bravo. Só isso de água? Eu falei, é só isso de água, infelizmente tem que ser só isso de água, né? Então, de novembro de 2020 para cá, então, a gente começou a frequentar muito o hospital. Né, o pastor Ricardo vai lembrar, meu pai quase que morou no hospital nesse período, né, pastor Ricardo? Foi indas e vindas, até chegar março de 2021, finalzinho de março, a médica falou assim, ó, o quadro do seu pai realmente é muito delicado, tudo que a gente podia fazer, a gente já fez, não tem mais o que fazer. E naquele dia, novamente, eu comecei a lembrar, então, de todas as vezes, André, que eu orei por pessoas e vi pessoas sendo curadas. Eu comecei a lembrar de todas as experiências que eu tinha tido com Deus. Eu lembrei das experiências que eu tinha ido no monte, visto coisas sobrenaturais que Deus tinha me apresentado, e sempre lembrando que eu não era merecedor de todas essas coisas. E ali eu falei, eu conheço um Deus que é um Deus de sobrenatural. Então, ainda que não existe possibilidade para os médicos, existe possibilidade para Deus. E como cristão, o que eu fiz naquele dia? Orei a Deus. E sabe qual foi a resposta que eu tive naquele dia? Silêncio de Deus. Eu tive o silêncio de Deus, até chegar exatamente dia 3 de abril, hoje está fazendo um ano. 2 horas da manhã, recebo uma ligação, a minha irmã chorando, e ela fala, infelizmente, o nosso pai partiu. Eu tinha orado com todas as forças, André. Eu tinha buscado todas as forças que estavam dentro de mim, pastor Ricardo. Eu fiz propósito, fiz campanha, eu orei, fiz tudo o que eu podia ter feito. Mas naquele dia eu entendi que era o melhor que Deus tinha para a vida do meu pai. Então o melhor que Deus tinha para a vida do meu pai era levar ele para ele descansar. Mas aquilo ali não era um adeus, era um até logo, porque um dia nós vamos nos encontrar. E naquele dia nós vamos poder adorar a Deus juntos. E o mais importante, eu posso dizer que parece que Deus fez um silêncio para mim naquele dia, mas Deus não fez um silêncio. Deus tinha respondido a minha oração antes. Eu meditando uns dias antes, um tempo depois, eu vi que Deus poderia ter levado ele antes. Mas Deus ouviu a minha oração e levou a salvação até ele antes. Então eu podia glorificar ao Senhor. Então, eu, pastor Carlos, saio de Barroso, a gente vai para Barbacena. E não tinha comentado com os irmãos ainda, mas dias anteriores, a minha outra irmã, mais velha do que eu, né, que ela estava no meio dos irmãos, ela pegou Covid, deu entrada no hospital, estava gestante. E a gente passou, então, levou ela no hospital. O médico falou que a situação dela também era bem delicada, bem grave a situação dela. Na sexta-feira, antes do meu pai faleceu no sábado, ela deu entrada no CTI também, na sexta-feira. Aí eu, pastor Carlos, em Barbacena, eu tive uma experiência desagradável, que é você ter que entrar na asilo, ter que escolher o caixão do seu pai, é a coisa mais desagradável. Não sei, alguém aqui já teve essa experiência, uma coisa terrível. E aí eu olhei vários caixões, depois a gente lembrou de uma coisa, pastor Ricardo, nenhum daqueles ali que estava ali próximo da gente, que a gente conseguia ver, servir para o meu pai. E como ele era muito grande, tinha que ser um caixão especial. Então a gente teve que olhar o caixão especial, pastor Fábio. Pastor Fábio vivencia isso sempre, trabalha lá na Zela, né, pastor Fábio? Então, aí tinha um caixão lá até bonito, um caixão legal. Aí a gente falou, vai ser isso aqui. Quando a gente estava saindo lá, terminando de escolher o caixão, alguém liga e fala, pastor Carlos, estou sabendo que a Dani morreu? Pastor Carlos, a Dani morreu também? Misericórdia. Nós estamos aqui na funerária, aqui escolhendo o caixão do meu irmão, agora você fala que a minha sobrinha também morreu? E naquele dia, então, a gente já saiu correndo dali, foi para a Santa Casa, chegou na Santa Casa, era fake news, né? Como se diz, né? Eu falei, glória a Deus, é fake, né, pastor Fábio? Só que acontece, então a gente enterrou meu pai no sábado. Quando chega na segunda-feira, 2 dias depois, dia 5 de abril, o médico me liga, né? A enfermeira me liga, o médico me liga e fala, ó, a situação da sua irmã está muito complicada, está muito delicada, a gente vai ter que fazer urgentemente a cesárea dela, porque ela corre risco de vida. E a gente vai ter que fazer retirada do bebê para salvar a vida dela. Né? E eu falei com o médico, eu nem sei o que falar para você, tem que fazer o seu procedimento, se você tiver que fazer, né?
seja feito, o procedimento médico tem que ser feito. Né? Por mim, vai sair os 2 daí vivos. Então, novamente, André, eu exerci a fé. Não, eu creio que vai sair os 2 vivos. Eu não quero escolher entre a minha irmã e meu sobrinho. Eu quero os 2. Eu não quero escolher entre um ou outro, né, pastor Ricardo? Então, aí o médico falou, então a gente vai entrar agora para cirurgia, vai levá-la para a cirurgia, a gente vai fazer a cesárea dela. Passou 1 hora, o médico me ligou de novo. E falou assim, a gente fez a cesárea da sua irmã, graças a Deus correu tudo bem, a criança nasceu bem. Aí eu, glória a Deus, Deus é maravilhoso, né? Porém, eu falei, já veio um porém. Ele falou, porém, a criança ficou apenas 1 hora viva, ela deu parada cardíaca novamente e veio a óbito. Eu falei, eu acabei de enterrar meu pai no sábado, agora eu tenho que ir lá. Já é difícil escolher o caixão do pai, agora imagine você ter que escolher um caixão de um bebê. 2 dias depois, André. Então, um dia eu escolho o caixão do meu pai, 2 dias depois eu vou lá para escolher o caixão do meu sobrinho, de um bebê. Então, ligo para o pastor Carlos, lá vai eu, pastor Carlos de novo. Lá vai a gente lá na Zelo escolher o caixão. Aí eu olho aquelas roupinhas, falo, Jesus, misericórdia. Aí quando eu chego lá no hospital, aí a enfermeira falou assim, o corpo do bebezinho está ali, você vai querer ver o corpo? Eu falei, claro que eu quero agora. Ela falou assim, mas muita gente vê, não sente bem. Eu falei, não tem problema se eu sentir bem ou mal, eu quero ver o bebê, ué. Depois, como é que eu vou ficar com a cabeça? Depois eu vou ficar pensando como que era o bebê, se tem oportunidade de ver, eu quero ver. Aí a gente foi lá para um negócio grandão, um negócio gelado, lá esqueci o nome, o container. Aí, estava dentro de um saquinho, na hora que abriu, eu olhei para o bebê, o pastor olhou, olhei para o pastor, falei, meu pai purinho, gente, como que pode? Se olhava para o bebê assim, pastor Ricardo, era a cara do meu pai certinho assim. Falei, misericórdia. Falei, agora se o neném tivesse vivo, todo dia eu ia ver o bebê, eu ia lembrar do meu pai, né? Talvez pode ser que depois que ele crescesse mudasse também, pode ser, né? Mas o bebê era igualzinho. Mas aí, enfim, a gente teve que enterrar então o bebê. Passa-se então, a minha irmã começa a ter uma melhora, o quadro dela começa a melhorar, a gente continua orando, os irmãos da igreja orando, várias pessoas orando. Passa-se então 14 dias que a gente enterrou o bebezinho. Num sábado também. O médico me liga novamente do hospital. Eu já aprendi uma coisa, toda vez que o médico liga é fria. O médico liga, fala assim, eu venho para te dar uma notícia não muito boa. A gente fez tudo que a gente podia pela sua irmã, mas infelizmente ela também veio a óbito, né? Então, na verdade não foi... dentro de 14 dias, na verdade, a gente teve que enterrar 3 pessoas da minha família, né? Parece que a ficha nem caía, parece que a gente estava vivendo um filme de terror. Eu não estava nem aguentando olhar mais para o lado da Zelo, pastor Fábio. Não estava aguentando nem olhar mais para aquele carro que o senhor passava, se buzinava. Não estava aguentando nem olhar aquele carro do pastor Fábio mais. Nada contra o pastor Fábio, né, pastor Fábio? Mas eu não aguentava mais olhar o carro do pastor Fábio passando trabalhando, né? Mas ali eu vi que Deus também ele cuidou da minha família nesse tempo, né? Parece que não. Tem gente que vai falar assim, nossa Deus, mas tanta tragédia, mas eu vi o cuidado de Deus todos os dias na nossa vida. Deus trazendo refrigério, Deus nos fortalecendo, né? E achando então que as lutas iam acabar. Falei, já passou muita luta, né, pastor? Aí começa a passar algumas lutas que eu não vou citar tantas aqui, senão vai ficar muito longo aqui. Aí passa mais uma luta na família, aí vem mais outra luta de lá, outra luta de lá. Final do ano chegando, eu falei, agora, graças a Deus, vai dar um alívio. Quando chega no final do ano, dá aquela pausada, tudo legal. Aí acontece algo comigo que eu não esperava. Eu começo então a entrar numa crise de ansiedade. E dessa crise de ansiedade, automaticamente vem também junto uma síndrome do pânico. Quem aqui já teve síndrome do pânico? Alguém que já teve síndrome do pânico? Não? E ali eu falava com Deus, falava, Deus, por que eu estou tendo essa sensação esquisita? Eu não tinha medo de morrer, mas eu tinha a sensação que eu ia morrer a qualquer momento, pastor Ricardo. Toda hora eu tinha a sensação que eu ia morrer. Toda hora eu tinha a sensação que tinha alguém me perseguindo. Então eu perdi vontade de fazer quase todas as coisas. A única coisa que eu não perdi vontade de fazer, minha esposa está ali, ela pode testemunhar. Foi a vontade de orar e de fazer leitura da palavra.
E ali Deus falou tantas coisas comigo que uma outra oportunidade eu vou falar com os irmãos. Né? Em outra oportunidade eu falo com os irmãos, mas Deus ministrou coisas tão tremendas nesse período. Então eu saio agora do período da ansiedade, da síndrome do pânico. Aí entra em qual período? Covid. Que luta. Eu acho que Deus me confundiu com o Rambo, pastor. Eu saio de uma luta e entra na outra, né? Aí entra no período do Covid, vou lutar contra o Covid. Quando eu acabo de vencer o Covid, o que acontece? Minha avó, que tinha pegado Covid, vem a óbito. E assim vai indo, uma luta atrás da outra, né? E ali, misturando momentos de dor, mas também com momentos de esperança, de certeza que Deus estava trabalhando na minha vida. Então, resumindo, e voltando então agora para o tema aqui, voltando novamente, eu creio que isso aqui era um pouquinho daquilo que aquele casal vivenciou. Aquele casal tinha expectativa, tinha sonhos, mas aquele casal passou um período de dores, passou períodos que eles sofreram, momentos que ninguém pôde compartilhar com eles as dores de tão perto, né? E Deus então faz uma promessa para Abraão. Ele faz uma promessa para Abraão, fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra onde eu te mostrarei, e ali farei de ti uma grande nação, né? E olha que interessante. Então imagino eu que Abraão recebe essa promessa e ele fica achando, pastor Ricardo, que a promessa ia acontecer na mesma semana. Não, Deus é maravilhoso, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Só que ele não sabia que ele tinha que esperar mais 24 anos para Deus voltar a falar desse assunto com ele. Então, Abraão agora estava com 75 anos, recebe a promessa de Deus. Passa-se 24 anos, Abraão agora está com 99 anos, que é o texto que a gente fez a leitura antes. E Deus fala com Abraão: dentro de um ano, vai acontecer algo extraordinário na sua vida. Só que para dar continuidade na mensagem, eu não quero dar continuidade na mensagem, eu quero fazer algo atípico hoje, pastor Ricardo. Eu quero convidar a minha esposa para ela dar continuidade na mensagem. Deus também falou isso comigo: dentro de um ano, filho. Um ano. Então eu fiz só a introdução da mensagem. Agora ela vai pregar, tá, gente? O pastor Carlos falou que pode ser até meia-noite. Eu vou passar para minha linda esposa aqui. Graça e a paz. O que essa mensagem tem a ver com a nossa vida, né? Para mim, eu me identifico muito com Sara porque Deus fez uma promessa na minha vida. Só que, como passou muito tempo, e quando Sara escutou Deus falando, né, sua promessa vai se cumprir, ela riu, não porque ela debochou, mas porque ela já não acreditava mais. E assim foi na minha vida. Há mais ou menos 7 anos atrás, eu fiz um exame, porque eu imaginava estar grávida, e eu sentia muita dor na barriga, fui fazer um ultrassom, e eu descobri que eu tinha 5 nódulos no canal do ovário. Aí eu procurei 2 médicas aqui, não tendo resultado, fui para fora, procurei 2 médicas fora, a médica fez o tratamento e falou comigo assim: o que a medicina podia fazer, ela fez. Se você tem condição, você vai em Belo Horizonte, procura um lugar de fazer inseminação, o que é que você pode fazer, porque através da medicina a gente não pode fazer mais nada. Então, eu falei assim, amém, né, para mim, meu sonho ali tinha acabado, porque toda mulher, eu creio que sonha ter um filho, né? É poucas mulheres que não têm esse sonho. Então, há muito tempo, eu acreditei naquilo. Eu acreditei que aquele sonho meu não podia ser cumprido, eu não podia ser curado, né? Então, toda vez que eu via meus exames, toda vez que eu pensava naquilo, eu falava, amém, Senhor. Às vezes não é da tua vontade, né, de eu ser curada, ainda pensava em Paulo, que Deus não curou Paulo, né?
Então, amém. E eu convivia com aquilo. Só que o Senhor começou a incomodar outras pessoas para orar por mim. E eu também passei por um momento difícil, de depressão, juntou tudo. E para mim não foi fácil. Mas Deus foi me fortalecendo. Deus colocou no meu coração de orar para Deus me curar. Porque a gente serve um Deus vivo, né? E eu cria que Deus podia me curar. De todo o meu coração, toda vez que eu orava, eu cria que Deus podia fazer um milagre. Né? Então, eu ia no monte, eu orava. Eu encontrava com a pastora, eu pedia para a pastora orar para mim. A Carla me ajudou, a Tássia, a Lília, entraram em jejum comigo. E teve um dia que a gente ia no culto de mulher lá na casa da Amanda. Não esqueço disso. Estava terminando o culto. Aí a pastora falou assim, Deus me incomodou de orar por você. Falei, amém. Ao mesmo tempo que meu coração acreditava, a parte carne não queria acreditar. Mas a pastora orou para mim e eu senti uma quentura tão grande, sabe, na minha barriga. Eu falei, amém, Senhor. Eu creio. Eu creio que o Senhor me curou. Só que eu tinha muito, né, minha parte carne, tinha muito medo de voltar no médico. De ficar decepcionada de novo, de chegar lá, tá tudo lá de novo. E aí eu orando, pedindo Deus direção, um dia o pastor foi, chamou o André e falou com o André que tinha sentido no coração de falar para a gente procurar um outro médico. Aí eu falei, amém, Senhor, eu acho que é a resposta do Senhor, né? Eu com muito medo, eu fui. Falei, se o Senhor está mandando, eu vou. Então fui. A médica, né, tratou muito bem, mandou fazer o primeiro exame, que era o exame que eu já estava acostumada a fazer. E quando eu fui fazer o exame, na primeira imagem, quando aparece quem já fez ultrassom sabe, assim que coloca para fazer o exame, que aparece na tela, já dava para ver o que eu tinha. E aí eu não via nada. E aí a médica fez o exame e falou só para mim assim que tá tudo certinho, pode esperar para você pegar seu laudo. Falei, mas a senhora não vai falar nada? Ela, não. Aí eu peguei o exame e falei assim, será que piorou? Ela não quis me falar nada, né? Peguei o exame e eu tinha medo de abrir o exame. Falei, não, mas o medo não é do Senhor. O Senhor não mandou eu vir aqui à toa. Peguei o exame, abri o exame no dia de voltar, né, na médica. Quando eu li lá que estava tudo normal, não tinha nada, eu falei, amém, Senhor, eu creio. Aí a médica falou comigo, nesse aqui não deu nada, mas eu preciso fazer um outro, que é mais profundo, ele é mais delicado, ele é dolorido. Eu falei, amém, se tem que fazer, eu vou fazer. Agora eu comecei, agora eu vou até o final. E aí fui, né? Fui café, porque o medo era muito grande de fazer o exame, não pelo resultado, mas pela dor que a gente sente. Fui. Cheguei lá, o médico fez o exame, na hora que terminou o exame, ele, pode ficar tranquilo, não tem nada. Aí, um dia, eu orando, eu abri o Instagram e tinha a palavra de Jó. Jó 8:21, que diz assim, ainda de riso te encherá a boca e os teus lábios de louvor. E eu não entendia, né? Falei, amém, Senhor, eu creio que é porque eu acho que eu fui curada, né? E aí fui levar para a médica o exame, a médica falou assim, tá tudo certinho. Se tivesse dado alguma coisa, ela mostrou lá onde que o negócio tinha que sair, o líquido que põe dentro da gente, ele não ia passar. Então, o líquido vazou, então tá tudo certinho. Aí eu falei com ela assim, doutora, mas e o problema que eu tinha? Porque eu tenho um monte de exame que mostra que eu tinha. Ela, se você tinha, eu não sei o que aconteceu, mas porque não tem cura. E não some, não tem medicamento,
E aí eu peguei, a hora que eu saí do consultório, eu falei com o André, eu sei o que aconteceu. Eu creio num Deus de cura e Deus me curou. Porque Deus faz o impossível pela gente, pela vida da gente. E eu estava tão feliz, mas tão feliz, que para mim já estava tudo bom, né? Aí o André de Covid e eu passando mal em casa, só que eu não sentia sintoma de Covid, né? E ele isolado, e ele de um lado e eu do outro. E aí, quando eu resolvi fazer o exame, aí apareceu uma outra bênção que o Senhor me proporcionou. Está ali a minha bênção, que a medicina falava que eu não poderia ter. Mas para Deus nada é impossível. Então eu falo para cada um, se cada um estiver passando o que for, se for um mal de morte, a gente tem um Deus de cura. A gente tem um Deus que está na nossa frente. Não é no nosso tempo, não é quando eu queria. Porque assim como Sara demorou mais de 20 anos, a minha promessa demorou 7 anos para ser cumprida. Mas Deus é fiel, Deus me deu. E para cada um aqui, Deus vai cumprir a promessa. Em nome de Jesus. E aí eu queria pedir para o Pedro colocar um louvor e pedir o André para orar. Deus tocou no meu coração para orar. Porque se hoje você tem um sonho e você esqueceu desse sonho, Deus não esqueceu. Então eu queria pedir os irmãos para ficar de pé e que orasse com a gente, em nome de Jesus. Momento no deserto, não importa se você tem sofrido dores nos últimos dias, o mesmo Deus que operou um milagre na minha vida e na minha esposa, quando a gente menos esperava, Ele é capaz de operar um milagre na sua vida. Amém? Se alguém quer fazer uma oração específica, precisa de um milagre, eu quero fazer algo atípico nessa noite. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, como um ato de fé. Quero convidar você a vir até aqui na frente. Se você precisa de uma oração, precisa de um milagre de Deus, venha até aqui na frente. Não fique acanhado, não importa com o irmão que está do seu lado, não importa o que as pessoas estão do seu lado pensando. Eu recordo que num culto que teve aqui, um culto especial, uma missionária estava pregando aqui, ela veio, chamou eu e minha esposa no final do culto e falou assim: Deus pediu para te falar uma coisa. Aquilo que vocês estão clamando vai acontecer. Não foi assim? Depois, num outro dia, o pastor Carlos, nesse dia que a Paty coisou, a gente estava ali em cima ouvindo uma pregação no seminário que estava tendo, e o pastor Carlos falou assim comigo: o que é prioridade na sua vida? A prioridade sua e da sua esposa não é ter um filho? Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que Deus espera a gente dar o primeiro passo de fé. Então, você já foi no médico? Eu falei: a gente já foi no médico 4 vezes, pastor. Ele falou: então você vai fazer o seguinte, você vai retornar no médico novamente. E depois que você for no médico, se o médico falar que não tem jeito, Deus vai entrar com a provisão. E naquele dia eu fiz como a viúva. Eu ouvi o profeta e ouvi a direção que o profeta me deu, e fiz a direção que o profeta me deu. E naquele dia, eu creio que Deus fez um milagre na nossa vida. Amém? Feche os seus olhos, quero orar por vocês. O Pedro vai colocar um louvor ali para a gente. Não importa se você tem perdido os seus sonhos, se você tem deixado de sonhar, mas nessa noite eu quero que você volte a... 1 Coríntios 11, 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Porquanto qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine, pois, o homem a si mesmo, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Amém? Você que já está com o pão, toma o pão na sua mão. Senhor Jesus, você que pode ficar de pé, irmãos, fique de pé. Você que não pode, pode continuar sentado. Pai, nós te agradecemos por esse sacrifício, meu Pai, que hoje nós estamos relembrando aqui e anunciando, meu Pai, a sua volta, porque aquela cruz, aqueles cravos, meu Pai, o chicote, meu Deus, não era para você, era para nós, mas a tua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu único filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos um coração neste momento grato a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez, meu Pai, pelo Teu amor, o Teu grande amor, que nós não temos entendimento, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado em nome de Jesus. Podeis participar, irmãos. Ter direito, Senhor, de ser chamados filhos de Deus. Por isso nós somos gratos a Ti nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Podeis participar, irmãos. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia, aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus. Jesus está voltando, irmãos. Celebre a cada dia, e o Rei está voltando. Aleluia. Se hoje você for lá em Israel, você olhar aonde que Jesus foi colocado, o túmulo dele está vazio. Você sabe por quê? Porque ele ressuscitou e ele vive dentro de nós a cada dia, e ele quer fazer morada a cada dia no seu coração. Ele quer mudar a sua história a cada dia. Amém? Vamos estar louvando mais um hino aqui e a gente já vai estar terminando em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. No Getsemane foi que o meu Jesus orou.